Porque nós estamos vendo aí com os próprios olhos, e a palavra de Deus registra isso com muita clareza, que as crianças são atingidas pelas obras malignas, pelas obras de macumbaria, pelos espíritos que atuam na vida de crianças, espíritos que são mandados, espíritos que são enviados através de uma bala, através de um bolo, através de um doce, através de um pirulito. E eu tenho lidado com isso todos os dias. Eu tenho lidado com isso todos os dias no santuário, que uma mãe chega, uma avó chega, ou um pai chega. Eu, por exemplo, lembro de um senhor que ele chegou no santuário em busca de um milagre. O filho dele estava à beira da morte. O menino devia ter aqui uns 7 anos. E aquele homem chegou ali desesperado, choroso, sofrido, porque o filho dele, ele tinha epilepsia. O filho dele não tinha isso. Ele disse: meu filho não tinha isso. Aí como é que chegou essa epilepsia, esse espírito satânico, diabólico na vida daquela criança? Então esse pai chegou ali desesperado com o filho dele naquela situação. Foi quando ele entrou na corrente, né, de libertação. E quando no decorrer da corrente, o pai dele veio trazendo alguns objetos. Eu lembro que ele trouxe pipoca que encontrou no quarto do menino, pirulito, uma roupa que o filho dele, ele disse: meu filho não tem essa roupa. Da onde veio isso? Meu filho não tem essa roupa, né? E a mãe ainda doente, além da criança estar doente, a mãe ainda estava doente. Então eu tenho lidado com esse tipo de problema todos os dias no santuário, porque as crianças, nós estamos chegando aí dia 31 de outubro, uma data pesada no mundo espiritual, Halloween, que é a festa das bruxas. A gente vê aí pessoas que não têm conhecimento nenhum do perigo, né, do perigo que fantasiar uma criança de bruxa, né? Isso coitado daquele pai, daquela mãe, não tem um conhecimento espiritual, porque só de fantasiar uma criança de bruxa já está trazendo para aquela criança um peso espiritual muito grande, que vai ser consequência na vida daquela criança lá na frente, porque os pais não tinham conhecimento, não teve conhecimento, e que vai trazer consequência: doença, crianças que não dormem à noite, crianças que têm pesadelos, crianças que têm medo, crianças que pegam faca para os pais. Eu já lidei com esse tipo de problema. Não, na mensagem que eu ouvi com o apóstolo Adelino de Carvalho, a senhora também deve ter ouvido, assistido, ele mostrou a situação de um irmão que matou 2 menores, né? E contou para a mãe, testemunhou para a mãe dizendo... Não, declarou, né? Ele declarou para a mãe: foi eu que matei. Ha, ha, ha. Então quer dizer, ele riu da atrocidade que ele cometeu. Então a criança, ela é vítima, né, profetisa? Pois é, veja bem, esse menino que falou que matou os irmãos, que ele riu, quer dizer, quem estava no corpo desse menino? Eram espíritos de assassino, era uma entidade que estava no corpo desse menino, porque quando a mãe falou com ele, ele riu. Quer dizer, não era ele, entendeu? Para fazer um ato desse, um ato tão absurdo, matar 2 irmãos, quer dizer, ele estava totalmente possuído por um espírito, né, assassino, que estava na vida daquele menino, quando ele respondeu isso para a mãe. E a gente depara, Suzana, todos os dias com esse tipo de problema no santuário. Eu recordo de um caso também, Suzana, uma mãe chegou no santuário, o menino devia ter uns 8 meses, ela carregava, um menino muito lindo, sabe? Sim. Muito lindo o menino. Ele devia ter uns 8 meses, mais ou menos. E ela disse para mim que o menino constantemente estava enfermo.
Levava no médico, o médico não sabia o que o menino tinha, não tinha um diagnóstico, não tinha. Foi quando, naquele momento, amo criança, peguei aquela criança para fazer a unção daquela criança. E naquele momento, o Espírito de Deus me mostrou que ela tinha uma vizinha. E eu havia falado com ela, você não merece ter um filho lindo desse, não. Você não merece ter um filho lindo desse, não. Então, chamei aquela mãe, conversei com ela, ela falou assim, realmente, eu tenho uma vizinha assim. E eu falei, pois o problema de seu filho não é para médico, o médico não vai achar o que ele tem. Porque o problema dele é espiritual, um acompanhamento de espíritos que está na vida. Ela não contou para a senhora que foi revelada. Na hora que eu fui fazer a unção no menino, só foi revelada. O Espírito de Deus me mostrou que aquele menino estava doente, constantemente doente, e aquela mãe não tinha alegria com aquele menino por causa de uma vizinha. E nós sabemos que isso existe, né? E o alvo, Suzana, o alvo do diabo é a família. O alvo do diabo é a família. Então, se ele tocar numa criança, ele destrói a família toda.